Segundo pesquisas nacionais, a produtividade da magistratura vem aumentando a cada ano. E aqui no Maranhão a situação não é diferente. A Corregedoria também comprovou que a produtividade dos juízes maranhenses tem aumentado, por exemplo, de 2016 para 2017, que é o mesmo que se espera agora em 2018. Mas é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo hoje no café, o doutor Ângelo Santos, que é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Ângelo. Bom dia, Elo. Seja bem-vindo. Sempre um prazer. Principalmente para conversar de assunto assim, né? Quando a gente diz que sai um resultado que é positivo com relação à produtividade de juízes. Isso dá para ser comprovado na prática por vocês, doutor Ângelo? Com certeza. Dá comprovado pelos números, principalmente. Pelos números, sim, claro. Nós já tivemos em 2016 números do índice de produtividade por magistrado, que foi uma média nacional, cerca de 1.700, mais de 1.700 processos julgados por magistrado. Isso nacional. Média nacional. Média nacional. E esse ano nós comprovamos aí mais de quase 1.700.000 atos judiciais só no Maranhão, claro, dividido em número de sentenças, despachos, audiências e decisões. Então nós temos números muito relevantes, tanto nacionais quanto no nosso âmbito local. Na sua opinião, o que está levando a essa melhoria dessa produtividade? O que está fazendo com que os juízes, de alguma forma, eles respondam melhor a todas essas demandas? As melhores condições de trabalho têm sido oferecidas aos magistrados do Maranhão. Nós observamos primeiro o investimento em tecnologia. Hoje o processo judicial eletrônico, PJE, é uma realidade no Maranhão. Claro que nós precisamos avançar, alcançar todas as comarcas. Grande parte dessas comarcas já estão funcionando com o processo judicial eletrônico, e quando nós incrementamos tecnologia ao dia a dia forense, a resposta tende a ser mais célere, mais rápida, o que a sociedade ganha uma prestação judicial mais eficiente. Aliado a isso, nós observamos que no Maranhão, nos últimos 2 anos, nós também tivemos um incremento do número de juízes. Novos juízes, nós tivemos concurso, novos juízes foram acrescidos, vamos dizer assim, no nosso judiciário. Então, nós tivemos o preenchimento de vagas que estavam abertas há muito tempo de magistrados e que, na medida do possível, têm sido preenchidas. Pois é, você antecipou uma coisa que eu fiquei curiosa. O processo judicial eletrônico, de alguma forma, ele pode substituir essa lacuna da falta do juiz em um determinado ponto? Não, ele não pode substituir o juiz, porque o juiz precisa analisar o processo. O que melhora é que o tempo ocioso do processo, no trabalho de secretaria, o trabalho que a gente nomina de braçal, no sentido de numeração de páginas, autuação de processo. Mais na parte burocrática, vamos dizer. Você retira a burocracia do processo, o que gera uma rapidez, porque no sistema você não precisa numerar páginas, você não precisa autuar processo, você não precisa organizar, você não precisa tirar de uma estante para outra, tudo vai estar no sistema e todos os atos são realizados ali. Então a tendência é a celeridade processual que tanto os juízes almejam e principalmente a sociedade. Pois é, com certeza dá um ganho de tempo bem significativo. Nós temos observado. Por isso que a nossa associação, inclusive na primeira visita que fizemos junto ao novo presidente, pedimos, ao novo presidente do tribunal e ao novo corregedor-geral de justiça, nós pedimos que essa amplitude, essa ampliação e a complementação da instalação do PJE em todo o estado do Maranhão possa ocorrer de forma mais rápida. Porque a gente ainda não tem ele em todo o estado, né? Não tem ele em todo o estado. Hoje a gente tem mais ou menos em quanto por cento do estado? Eu creio que 60% a 70% do estado. Então já estamos mais de meio caminho andado. Avançamos, principalmente nas comarcas maiores, né? São Luís, Imperatriz, Açailândia, Bacabal. Então nós temos que enaltecer isso. Já tem um cronograma no tribunal de preenchimento, de alcance de todas as comarcas, né? Nós temos que avançar também na seara criminal, implementar o PJE também na seara criminal. Que ainda não é atingida por ela. Que ainda não foi atingido, porque a maior demanda continua sendo na área civil, na área de fazenda pública, e essa foi a primeira demanda ou a primeira urgência que o Poder Judiciário do Maranhão enfrentou.
Mas aí já tem uma previsão junto com a expansão desse processo judiciário eletrônico, tem também a possibilidade de incluir logo essa área que está fora? Sim, sim, sim. Esse planejamento que consta do Tribunal de Justiça do Maranhão é uma exigência do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o PJE, o funcionamento do PJE, e tem um cronograma que atinge também vamos dizer, os processos criminais. A demanda criminal também vai ser atingida pelo PJE. Quando a gente olha esse número de 1.749, se eu não me engano, por juiz anualmente, a gente vê que é um número bastante alto, vamos dizer assim. Significativo. Mas significativo mesmo, que a gente nem imagina que o juiz podia fazer isso no ano, fazer isso tudo, né? Mas isso, de alguma forma, é sentido no desafogamento, vamos dizer, porque são tantos processos esperando por um juiz, vamos dizer assim, que ele não dá conta de tudo. Mas já dá para sentir que está tendo uma luz no fim do túnel, que é esse caminho mesmo? O que a gente observa é que não é por falta de produtividade do magistrado que a prestação judicional não tem fluído. Nós observamos que alguns estudos, algumas matérias têm apontado a grande quantidade de recursos do nosso sistema processual, a grande quantidade de demanda que ainda é levada ao judiciário, que em outros países não cabe ao judiciário. Então, essa equalização de determinados ajustes, juntamente com o trabalho da produtividade alta dos magistrados, seriam esses ajustes conjugados poderiam trazer à sociedade não um alento, eu falo, uma resposta mais eficiente, ou um sentido, né? Você usou o termo que a sociedade tem sentido essa produtividade. A sociedade poderia sentir com mais força. Poderia sentir com mais força. Por quê? Porque muitas das vezes o magistrado de primeiro grau ele sentencia, mas existem inúmeros recursos até que aquela sentença se efetive diretamente na vida do cidadão. E a gente só vai sentir quando chegar lá no final, justamente, né? Os recursos de alguma forma vão protelando isso. Então, se você equalizar de uma forma mais racional esse sistema processual, sistema recursal, não estou falando para retirar recursos, sim, mas claro, minimizar quantidades de recursos, né? Então nós temos que enfrentar esse problema também. E muita gente já aposta nos recursos mesmo, né? Essa questão não vai ser resolvida uma forma de protelar, né? Uma forma de protelar. E a mudança do sistema recursal não depende do judiciário, porque isso depende de mudanças legislativas. Então, não é da competência de vocês, com certeza. Justamente. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho, claro, e a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto e volto logo. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa com o Dr. Ângelo Santos, da Associação de Magistrados do Maranhão, e a gente estava falando nessa protelação de resultados que leva as pessoas, a sociedade de modo geral, ficar dizendo essa coisa demora demais, essa coisa. Outra coisa que eu acho que atropela um pouquinho a judicialização de qualquer questão. Quer dizer, tem muita coisa que não precisava ir para uma decisão judicial, não tem não, doutor Ângelo? Isso. Hoje, no Brasil, 40% de todo o acervo processual brasileiro corresponde a execuções fiscais. São cobranças de tributos dos contribuintes. E, de certa forma, em outros países você tem mecanismos administrativos de cobrança desses tributos. Mas a nossa legislação ainda tem. Se hoje nós temos, como se tem dito, dos 100 milhões de processos, se você tira aí, você já diminui 40 milhões de processos. 40 milhões, são 40%, 40 milhões, olha então só. E isso cabe uma mudança legislativa e claro que não é que é para se deixar de cobrar, né? Até porque isso é receita
a A gente está Receita... falando aqui só na judicialização, seria a mudança do sistema de cobrança. Justamente. Outros países isso não ocorre pelo judiciário, uma forma administrativa de se cobrar. Então, de certa forma, isso é uma mudança que você já gera impacto direto na diminuição do acervo processual. Mas de alguma forma isso é discutido? Isso tem uma possibilidade de acontecer? Isso é discutido e esses dados foram obtidos no Justiça em Números, que não são dados que o CNJ já tem esses números, tem se discutido no âmbito do Congresso alterações ou meios para que essas cobranças ou essa execução saia do âmbito judicial. E isso, a gente querendo ou não, quer dizer, no caso de vocês querendo ou não, vai dar uma demora no resultado de processos que, vamos dizer assim, seriam mais judiciáveis. Não sei nem se existe essa palavra, né? Na verdade, aliado a isso, algumas mudanças legislativas que você pode retirar ou diminuir a demanda do judiciário, hoje há um investimento muito forte na conciliação e na mediação. Como você falou, nem todas as demandas precisam ser judicializadas. E muitos países também trabalham muito essa questão da mediação e da conciliação como meio de solução dos conflitos. Não obtendo essa solução dos conflitos, aí sim. Então, isso tem sido trabalhado no âmbito do judiciário. No Maranhão, no último Justiça em Números, nós já observamos que houve um aumento muito bom da obtenção dessa conciliação, do trabalho de conciliação. Tem sido instalado centros de conciliação no Estado, tem se espalhado também pelo interior. Então, tem sido uma caminhada para tentar, de certa forma, equalizar ou equacionar esse problema de grande demanda. Pois é, você está falando desse crescimento aqui no Maranhão. Isso dá para a gente sentir, porque antes a gente nem ouvia falar em mediação, em conciliação, a gente nem ouvia falar. Hoje já tem um conhecimento mais ou menos, vamos dizer, mas as pessoas precisam também conhecer, saber que existe essa possibilidade de uma resposta mais rápida. E conhecer e saber da importância. Quando ela se torna efetiva, o cidadão, aquele que participa, o jurisdicionado, ele vai entender que aquilo também, aquele meio alternativo também vai resolver conflitos e não só na presença do juiz. Não seria porque a gente quando diz, olha, não faz isso que eu te boto na justiça. Tem essa máxima assim, como se o judiciário fosse aquele poder onde se resolve tudo. Não é também a questão da confiança que a gente tem, que só se o juiz resolver que a coisa está bem resolvida? É por isso que eu falei da efetividade. Se os centros de conciliação tiver uma resposta rápida e a resolução do conflito, aquilo que o cidadão está buscando, for resolvido ali, se dissemina a ideia de que algumas demandas podem ser resolvidas no âmbito do centro de conciliação, ou seja, uma efetividade. Ou seja, existem meios de solução de conflito que antecedem a ida ao fórum, que antecedem a ida verdadeiramente ao Poder Judiciário. Judicializar a demanda, litigar, brigar. Existe aqui um meio que você pode resolver e que pode, de certa forma, ter a efetividade que você tem buscado. Mas a gente pode brigar, a gente pode litigar lá na conciliação e chega mais rápido esse resultado. E nós temos também, porque existe a possibilidade da conciliação dentro do próprio judiciário. Então o juiz, todo magistrado já busca essa conciliação, mas é necessário que a gente possa também ter uma fase, como já foi estabelecido pelo novo Código de Processo Civil, essa fase de conciliação também, vamos dizer assim, fora do judiciário ou na busca de centros de conciliação que possam fazer esse trabalho antes mesmo da audiência em si, do processo judicial. Então, o trabalho tem sido feito, tem se buscado meios alternativos para que a população enxergue que pode ter efetividade também na mediação e na conciliação. E com isso a gente teria uma maior produtividade, então, do judiciário, na medida em que ele não precisasse se preocupar com tantas coisas ao mesmo tempo. Isso, ou se debruçasse naquelas questões verdadeiramente necessárias, essenciais, urgentes, que a população tanto precisa. Isso depende só do judiciário, a instalação desses centros de conciliação, de mediação? Isso, depende não só do judiciário, mas tem um orçamento, né, que muitas das vezes impede que o judiciário possa equipar da forma devida.
Nós tivemos, eu não tenho agora assim, precisamente a quantidade de centros de conciliação que foram instalados no Maranhão, mas a gente tem avançado. Eu creio que em 2018 também nós teremos instalações de outros centros de conciliação. Tomara que isso é um mecanismo a mais na resolução de conflitos e a gente não precisa judicializar a questão, se pode resolver mais fácil, mais rápido, sem deixar mais um processo empacado lá nos corredores dos tribunais. Isso. E, de novo, eu vou fazer um rápido intervalinho, tá? E a gente volta logo, é só um minuto. Eu volto logo. Chegamos ao nosso último bloco de conversa aqui sobre as ações do Judiciário Maranhense, mas agora eu queria falar sobre uma outra coisa, doutor Ângelo. É que conversando com o senhor não posso deixar de falar de um assunto que está assim, é polêmico e está sendo bem discutido, vamos dizer, auxílio moradia, constitucionalidade ou não desse mecanismo de auxílio moradia que quase todo mundo é contra, mas que de alguma forma é necessário, é defendido. Como é que vocês estão encarando essa questão, doutor? Primeiro, Elda, nós temos que salientar que a ajuda de custo para moradia, denominado auxílio moradia, ele é estabelecido desde 79, na Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35. Então, não é algo novo, não é algo que foi estabelecido nesses... Mais de 20 anos já. Justamente, né? Mais de 30, desde 79. 79, mais de 30, né? Quase 40. Quase 40 anos, já faz isso. 40, Né? 39 anos. Então, não é algo novo. Em 2014, o ministro Fux, do Supremo, ele estendeu para que toda a magistratura e menos o Ministério Público viessem receber de forma igual o valor. Porque existiam estados que recebiam, outros estados que recebiam determinados valores, então ele equalizou. Hoje é equiparado, quem recebe aqui, recebe no Rio, recebe em São Paulo, o mesmo valor. Então ele deu uma decisão isonômica e essa decisão é que está pendente de um julgamento por todos os membros do Supremo Tribunal Federal. A pauta pelo ministro Fux, o processo foi liberado para a pauta, e a tendência é que ele seja pautado esse ano, é o que tem se dito, vai ser pautado esse ano. O que a gente entende é que o que diz a lei, ajuda de custo de moradia para que as localidades em que não é oferecido residência oficial ao magistrado. É isso que diz, tem esse requisito legal e hoje toda a magistratura, todo o Ministério Público recebe de forma igual. Deixa eu só entender, o que vai ser julgado não é a constitucionalidade ou não do auxílio, é a equiparação, é isso que vai ser julgado? Na verdade, eles vão enfrentar a questão da constitucionalidade, tem se dito isso, eles vão enfrentar a questão da constitucionalidade. Quer dizer, oficialmente seria só essa equacionalidade. A primeira análise do ministro Fux, que é o então relator, ele concedeu a liminar, não só reconhecendo que era uma verba já estipulada na Lei Complementar de 79 e com isso reconheceu que toda a magistratura tinha que receber magistratura e Ministério Público deveria receber de forma igual. Aí a gente pensa assim, eu não sou juíza, tá? Eu sou do povo. Claro. Aí a gente pensa assim, algumas localidades a gente tem um juiz que vai terça, quarta e quinta, o famoso juiz TQQ. Não sei se essa figura ainda existe. Mesmo para morar 3 dias no município, ele recebe auxílio moradia de um mês inteiro, vamos dizer assim. Não é uma coisa assim meio estranha? Essa figura, esse termo pejorativo, criado por alguns. Olha, desculpa. Não. É bom a gente enfrentar, foi muito pertinente você tocar nesse ponto. É um termo pejorativo criado para, de alguma forma, tentar denegrir a magistratura. Eu falo no aspecto da magistratura do Maranhão.
E eu falo que não Como há... o assunto é indigesto, vamos esquentar nosso café. Por favor, por favor. Como eu falei, um termo pejorativo criado para, de certa forma, denegrir a imagem do magistrado. Agora, pelos dados, a figura de que só trabalha terça, quarta e quinta, com os números de produtividade que estão sendo apresentados, Ótimo. você já demonstra, primeiro, a inexistência dessa figura, certo? Porque com números expressivos de produtividade, quem trabalha Só 3 dias na semana. não se produz da forma que tem sido produzido no Brasil e no âmbito do Maranhão. E um outro aspecto, eu vou no aspecto correcional. O magistrado que não comparece ao fórum, ele está cometendo um dever funcional. Está cometendo uma falta funcional, um desvio funcional. Se ele está cometendo um desvio funcional, uma falta funcional, deveria existir no âmbito do Maranhão algum juiz penalizado por conta disso. E ao final do ano de 2017, o CNJ divulgou dados que desde a sua fundação, em 2005, nós tivemos um total de magistrados, 85 magistrados punidos, sendo desses 85, 12 no estado do Maranhão. Foi divulgado isso. 85 magistrados de todo o Brasil. De todo o Brasil. Todo o Brasil. 85, nossa, não, meu Deus. Desses 85, 12 magistrados do Maranhão. Certo. Aí eu falo, desses 12, se nós formos fazer uma pesquisa, nenhum foi afastado por desídia, por faltar, pela ausência no trabalho. Foi por outros desvios, por outras faltas funcionais. Então, comprovadamente, nós não temos a figura pejorativa criada de TQQ. Eu lhe dei 2 razões aqui, produtividade alta e ausência de penalização por essa falta grave. Aí você vai dizer, mas Ângelo, Corregedoria Nacional, Corregedoria Estadual são corporativas. Não são corporativas, é tanto que o CNJ tem punido e no Maranhão houveram punições. Em outras palavras, só lhe interrompendo que nós temos, em outras palavras, a gente não tem mais essa figura eu não sei nem se existiu, não estou dizendo que existiu, estou só perguntando. A gente não tem mais essa figura do juiz que fica 3 dias só numa... Não existe isso porque eu estou falando que nós temos requisitos que comprovam ou dados que comprovam que isso não passa de um termo pejorativo para tentar denegrir a imagem do judiciário. Entendi. Mas mesmo assim, vocês estão se mobilizando, né, para fazer um movimento em defesa dessa garantia. Da garantia do auxílio moradia. Na verdade, a mobilização do dia 1º de fevereiro é uma mobilização em defesa da magistratura. O quê? Da valorização da magistratura. O que a gente tem na magistratura e do Ministério Público? O que nós temos observado? Cada vez mais a magistratura tem sido demandada, tem sido chamada para equacionar dilemas nacionais. E o atual dilema nacional qual é? Corrupção endêmica. E o judiciário tem dado sua parcela de contribuição no enfrentamento da corrupção. Claro. Aliado a isso, você observa a reação de determinados setores. Que tipo de reação é essa? Nós observamos projetos legislativos que tentam enfraquecer a autoridade e retirar prerrogativas da magistratura e do Ministério Público. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre a tentativa de crimes de hermenêutica, de restrição da figura da delação premiada, a tentativa agora de sucatear a previdência pública, mudanças que a gente sabe que vão trazer inúmeros danos ao serviço público, aos servidores públicos. Então, são medidas legislativas que tentam enfraquecer a magistratura e que tentam retirar prerrogativas da magistratura. Então, o ato é na mobilização quanto a isso, despertar instituições e a sociedade para esse desmonte, para essa tentativa de desmonte da magistratura e do Ministério Público. Mas rapidinho, mesmo assim, nessa mobilização, essa é uma questão que vai ser defendida? Não, é uma questão que tem sido defendida pelas associações, porque, Elda, nós observamos aqui, assim, cada categoria de trabalhador tem seus direitos, deveres e verbas que são próprias daquela categoria. Muitos não sabem, mas magistrados não recebem adicional
de periculosidade, magistrados não recebem adicional de insalubridade, magistrados não recebem adicional noturno, magistrados não têm FGTS, magistrados não recebem honorários advocatícios, magistrados não recebem hora extra. Hora extra é um direito... Hora extra não? Não recebem. Mas hora extra é um direito universalmente consagrado. Magistrado não recebe nenhum tipo desse direito. Por quê? Porque a lei descreveu que são verbas destinadas a determinados tipos de carreira. E nem por isso ninguém fala que essas verbas são ilegais ou imorais. E não só os magistrados que recebem auxílio moradia. Os magistrados recebem, os parlamentares recebem, delegados da Polícia Federal recebem, membros do Ministério Público recebem e muitos servidores recebem, servidores públicos recebem. Então, o que a gente observa é que essa verba, segundo a lei, foi destinada para determinadas carreiras, assim como outras verbas são destinadas para outras carreiras. Olha, como a minha produção está dizendo que o nosso tempo acabou, vamos fazer uma coisa. Depois dessa mobilização do dia 1º, a gente volta a conversar sobre esse assunto para dizer de alguma forma o que isso influenciou, como é que essa questão vai ser levada daí para frente. Quando é que está marcado o julgamento? Não tem data de julgamento. Não tem data. O que sem dito... Mas a gente pega a mobilização e depois disso a gente pode conversar de novo a esse respeito? Mobilização dia 1º de fevereiro, com prazer voltarei aqui. Muita coisa para a gente falar voltarei sobre... aqui. Combinado? Combinadíssimo. Ótimo. Então, por enquanto, bom dia para o senhor. Bom dia. Tomara que daqui para lá tenha mais produtividade ainda para a gente continuar falando sobre isso, que é sempre bom falar de um trabalho bem feito, com toda certeza. Com certeza. Bom dia, doutor Ângelo. Obrigado. E você já sabe que tudo isso aqui vai ficar à sua disposição. Você pode acessar, a gente vai complementar esse assunto depois, mas essa entrevista vai ficar guardadinha para você acessar na hora que você quiser, junto com todas as outras que a gente faz aqui. O nosso site, nem precisa dizer, você já sabe, é o al.ma.leg.br/TV, nossas redes sociais, nossa página no rádio, está tudo à sua disposição. Mas eu vou esperar você aqui todo dia às 8h30 da manhã. Tchau.